Bem-tornado, tifoso bianconero. Tchau, tifoso bianconero. Este é o Finestra Bianconero, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Eu peço a vocês que inscrevam-se e, claro, espalhem aí para os seus amiguinhos que tem um canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Nós que somos do fã-clube oficial da Juventus. Aliás, esse mês de abril completará 10 anos da existência do fã-clube, que se tornou oficial apenas em 2017. Mas mais para frente a gente fala sobre isso. Peço a vocês que, além de compartilharem o vídeo, que se inscrevam e, logicamente, ativem o nosso sino, e assim vocês não vão perder os próximos vídeos do Finestra. Lembrando que haverão outros sorteios daquela camiseta, que muita gente gostou, tem mais duas dessa até o fim da temporada, e no segundo semestre aguardem algumas surpresas no canal e algumas novidades também. Então, é isso. E hoje é um dia interessante, é um dia bacana, porque dia 11 de abril, nessa mesma data, a gente lembra lá em 2011, 2012, quando a Juventus batia a Lazio em Turim, com o segundo gol marcado numa cobrança de falta do Del Piero, onde o Pirlo ajeita a bola e o Del Piero faz o gol, e a Juventus ganha aquela partida, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato. Ali eu senti que a gente ia voltar a ser campeão italiano depois de um bom tempo, e ali foi o primeiro dos 9 títulos consecutivos. Você lembra dessa partida, torcedor? Inclusive, foi televisionado aqui pela TV aberta e o saudoso Silvio Luiz narrou. Eu assisti essa partida em plena quarta-feira e vibrei muito. Depois desse jogo, nas outras 2 rodadas, a Juventus confirmou o título, ela que brigava pau a pau contra o Milan do Alegre, o Milan que tinha Ibrahimovic, Alexandre Pato, enfim. Essa é uma data inesquecível. E agora eu vou falar um pouco sobre mercado. É claro que o mercado está parado, mas as movimentações e os contatos acontecem. E a perspectiva do que pode acontecer em caso da Juventus ir para a Champions. Eu sei que vocês gostam muito do mercado, a gente vai falar disso. Mas antes de falar do mercado, apenas pontuar rapidinho a notícia que saiu hoje das apostas, né? Eu vou falar isso aqui bem rapidamente, antes que algum desinformado, principalmente da imprensa brasileira, vai distorcer com o que acontece nas casas de apostas. Por exemplo, aconteceu no futebol brasileiro, aquele jogador, Balberman, é isso? Que era do Santos, enfim. Depois, recentemente, todo mundo falando aí do Paquetá, que teve ali lá fora, ele participando de casa de apostas, mas a questão é um pouco diferente aqui, e eu vou explicar o porquê. Por isso que antes que algum jornalista veja por cima, porque eles são muito amadores, né? E aí começam a falar bobagens. Primeiro que 12 jogadores da Série A italiana, né, estão sendo investigados, né? Não existe comprovação de nada, mas investigados. Neste caso, desses 12 jogadores, 2 pertencem à Juventus, o Mattia Perin e o McKenna. Alguns passaram pela Juventus, como por exemplo o Di Maria, o Di Maria que hoje joga fora da Itália, o próprio Paredes, enfim. Conglomerado todo de jogadores estão sendo investigados nessa questão de apostas. Primeiro ponto importante, nenhum jogador, eu não vou aqui falar, por exemplo, tem jogador da Fiorentina envolvido, nenhum jogador desses vai trazer prejuízo ao clube, ou seja, o clube não tem nada a ver com isso. Segundo, não deve ter uma punição como teve o Tonali e o Fagioli, que ficaram fora, inclusive, da Eurocopa. Pegaram 8 meses, o outro pegou 11 meses, no caso do Tonali. Não, deverão receber aí uma multa, né? Terceiro e mais importante, não eram apostas de jogos de futebol, eram apostas do jogo de pôquer. Quarta informação importante, não tem nada a ver com a justiça esportiva, tá? E fica só a nossa indignação, porque são plataformas, são sites clandestinos.
jogador tem que ser muito bobinho, muito burro, ou muito sem noção, ou simplesmente não está nem aí para nada, achando que não ia ser descoberto. E eu deixo uma pergunta aqui: quantas vezes eu falo para vocês? A gente vê às vezes o torcedor criticar e com razão, e eu sempre falo, meus amigos, a gente não está lá dentro, a gente não vive o dia a dia, a gente não sabe como é o comportamento extracampo, essas coisas extracampo vão para o campo. Eu estou surpreso de coração com essa informação de que o nosso glorioso Perin, numa plataforma clandestina, foi lá fazer o seu joguinho de pôquer. Não tem nada a ver com a Juventus, não tem nada a ver com o futebol, é na hora vaga dele ali, mas sabe-se que sempre vai ter os oportunistas que vão falar, olha lá, jogador da Juventus apostando, são 12 jogadores e só 2 são da Juventus. Mas a questão não é essa, a questão é, eu gosto do Perin, muita gente fala que o Perin tem que jogar, que o Perin tem que ser capitão, aí eu pergunto para vocês, eu fui surpreendido saber que o Perin é tão irresponsável assim. Como que um cara desse pode ser capitão? Qual o exemplo que ele vai passar para os jogadores? Que ele vai participar de apostas em plataformas clandestinas? Isso não é exemplo. Então, quando a gente às vezes fala, pô, por que o treinador não coloca X ou Y para jogar? O treinador sabe mais do que a gente, não adianta. Não adianta, a gente nunca vai saber mais do que o treinador. O treinador não é burro, como a gente fala no popular, né? Ele sabe mais do que a gente, ele vive o dia a dia, vive o jogador intensamente. Então, às vezes o jogador não é escalado até por questões extracampo, para dar exemplo. Enfim, é uma decepção com o Perin. Repito, eles estão na hora vaga deles, no descanso deles, e podem fazer o que quiser. Falei demais, né, sobre isso. Mas não podia deixar passar batido. O Conceição, o rapaz me perguntou sobre o Conceição, se vai ficar ou não na Juventus. Existe uma tendência dele não ficar, tá? O Conceição que teve aí um desgaste com o Thiago Motta, mas existe a possibilidade da Juventus não prolongar o empréstimo dele. Isso ainda será conversado, mas é verdade, tá? Estou respondendo um rapaz que me perguntou, acho que foi o Siqueira, não sei se foi ele. É verdade, a Juventus pode não ficar com Conceição. Em compensação, quem vai ficar é o Kalulu, tá? Esse fica na Juventus. Semana que vem tem um encontro marcado entre o agente do Yildiz, né, e o diretor da Juventus para a prolongação, o prolongamento do contrato dele, tá? Eu estou colocando aqui o seguinte, situações que vão acontecer essa semana, mas se a Juventus não for para a Champions, muda tudo. Na hipótese da Juventus ir para a Champions, então são essas informações. Encontro do agente do Yildiz com o diretor da Juventus, o Giuntoli. O Kalulu e o Dusan Vlahovic não devem ficar na Juventus, salvo alguma, no caso do Vlahovic principalmente, dele voltar atrás e aceitar o salário. É muito difícil o Vlahovic ficar, e o Kalulu também não deve, o Kalulu não, o Columani também não deve ficar. E aí nós vamos falar assim, pô, mas vai sair o Milik, vai sair o Dusan, vai sair o Columani, vai desmontar o time, o Conceição é uma dúvida, a Juventus ainda não decidiu, mas pode sim sair. Acontece que a Juventus já se movimenta na remontagem de um novo time. E aí é que entram as informações exclusivas, ou nem tanto, talvez vocês já viram, algumas eu vou confirmar, outras não. Por exemplo, está se falando muito do Lookman, da Atalanta. A Juventus tem interesse nele, mas não teve nenhum contato ainda. Tem gente falando que teve contato, ainda não teve, tá? O que teve foi uma sondagem. Uma proposta, não teve. O Lookman custa muito caro. Eu não acredito que, principalmente depois do fracasso momentâneo do Koop Miners, e levando em consideração que o Giuntoli está sob observação, eu acho que a Juventus não vai gastar de novo para um jogador que pode não vingar, como foi o caso do Koop Miners. Mas existiu uma sondagem pelo Lookman, mas não contato e nem proposta ainda. Em compensação, a Juventus vai entrar em contato essa semana com 2 jogadores que atuam na Série A também. E são 2 atacantes que viriam para o lugar do Vlahovic e do Milik, a princípio.
são eles o atacante Luca da Udinese, tá? Isso eu estou confirmando, vai haver o contato. Lembra que eu falei uma vez aqui no vídeo sobre o Szczęsny, que os árabes iriam entrar em contato com o Szczęsny? Depois passou um tempo, eles vieram e quase levaram o Szczęsny. Então, eu estou antecipando, vai ter um contato, vai ter um encontro, inclusive, do agente do Luca com o Giuntoli, e também, atenção, parem as máquinas, como diria um saudoso, né? Com o agente do Retegui, da Atalanta. Isso mesmo, você ouviu direito, o Retegui. Ah, mas o Retegui é muito caro, assim como o Lukman. No caso do Retegui, eu já antecipo para vocês que a Juventus vai oferecer entre 45 e 50 milhões. É claro que a Atalanta quer mais que 50 milhões, porém a Juventus deve enfiar aí um jogador no negócio, tá? Então seriam aproximadamente 50 milhões e mais um jogador. Tanto o Luca como o Retegui são contatos que serão feitos e propostas a partir da semana que vem. Estou antecipando. O Lukman, por enquanto, foi só uma sondagem, tá? E eu vou aqui dizer o seguinte, estava vendo a coletiva do Tudor, e uma coisa que eu gostei que ele falou, que sim, os treinadores têm muita responsabilidade, né? Claro que quem decide em campo são os jogadores. Se os jogadores não fazerem um gol sem goleiro, a culpa é do jogador, mas ele não isentou a responsabilidade e muita de um treinador na escalação do time e na motivação durante os 90 minutos. Ou seja, ele coloca lá que, segundo o que ele falou hoje, que os treinadores têm muita responsabilidade nos resultados das partidas. Muito bem, eu até gostei do que o Tudor falou, e ele tem se mostrado um treinador muito intenso à beira do gramado, né? Ele vibra, ele fica o tempo todo de pé, fica lá conduzindo o time, né? Acho importante, interessante isso, não que o treinador precise esbravejar, né? O Alegre, por exemplo, era mais calmo, era mais tranquilo, tirando a final, né? Que ele saiu que nem um louco, arrancando a gravata, né? Mas cada um tem um jeito diferente. Mas é legal ouvir isso de um treinador que teve a coragem de dizer que sim, o treinador tem muita responsabilidade também nos resultados. É isso então. Conceição pode sair, não é que vai sair. Kalulu fica. E o Diz vai ter uma reunião essa semana para prolongação do contrato. O Vlahovic e o Kulumani devem sair, assim como o Milik. Juventus vai atrás do Luca e do Retegui. Retegui será oferecido 50 milhões mais um jogador, que eu não sei quem é. Será que é o Vlahovic? Não sei. Vlahovic que deve ser vendido aí por 25, 26 milhões, não mais que isso. E aí, o Lukman, que por enquanto é apenas uma sondagem, né? Eu não creio muito que isso vai virar uma proposta e muito menos uma negociação, mas tudo é possível no mercado da bola, no Calcio Mercado. Dito isso, meus amigos, amanhã tem a partida importantíssima contra o time do Lecce. O jogo é na nossa casa, em Turim. 3h30, 15 para as 4, se eu não me engano, é esse horário. Acho que não é 2 horas amanhã, não. Acho que é 15 para as 4. Tem pós-jogo. Não sei se vai ser logo após o jogo, mas vai ser um pouquinho depois. Por que essa partida é muito importante? Porque a Juventus vencendo amanhã, a tabela já começa favorável. A Juventus vencendo, não importa, tá, gente? Se vencer de 1-0, não importa. Claro que a gente quer que jogue bem, jogue bonito. O Lecce é fraco, mas nós estamos naquelas 8 finais. Nós estamos em 8 finais agora. O que importa é vencer. Se a Juventus vencer amanhã, ela entra no G4 e fica no G4, porque a rodada favorece. Atalanta e Bolonha vão se pegar. Ou seja, um vai tirar ponto do outro. Lembrando que nós estamos 1 ponto atrás do Bolonha e 2 pontinhos só atrás da Atalanta. Ou seja, não é mais a disputa pela 4ª vaga, a gente. Estão 2 vagas abertas, porque a Atalanta, com os últimos tropeços, não está garantida entre os 4 classificados para Champions. Portanto, se a gente vencer amanhã e a Atalanta perder, por exemplo, a gente passa a própria Atalanta. Independente do que aconteça nesse jogo entre o Bolonha e a Atalanta, basta a gente vencer para voltar a sorrir
entre os 4. É isso por enquanto. Forza Juve! Fino alla fine, e ontem foi aniversário do Luiz, eu já falei no vídeo das camisas, não tem problema, um abraço para o Luiz, nos vemos amanhã, e boa sexta-feira a todos vocês, e se vocês forem apostar, não, hoje eu não vou falar de beber e dirigir, se vocês forem apostar, responsabilidade, tá bom? Eu aposto na vitória da Juventus amanhã.